Vamos fazer memória da palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 6. O capítulo 6 do Evangelho segundo João começa com a multiplicação dos pães. Jesus estava pregando e com ele uma grande multidão. E o lugar era ermo, era deserto. E as horas se avançaram. E a multidão estava faminta. Discípulos ficaram preocupados. Mas o Senhor deu a solução e multiplicou os pães e alimentou aqueles milhares. Na sequência, nós vamos ler a partir do verso 24. Diz assim: vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão que vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondendo disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Verso 32, disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. 35, Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Depois vocês acrescentam a leitura que nós fizemos no início. E vamos para o verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Verso 66, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? E só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém?
Meus irmãos, nesse contexto aqui, depois da multiplicação dos pães, aquela multidão foi atrás de Jesus. E pela forma que Jesus falou com eles, fica entendido que eles foram atrás de Jesus por causa do pão. Jesus havia multiplicado o pão no deserto, no ermo, não tinha recurso. E agora Jesus estava na cidade, e eles foram atrás de Jesus por causa do pão. Dá para tirar muita lição daí, né? Jesus não vai multiplicar o pão na cidade. Jesus não vai fazer o milagre que você está ali na beira da esquina e você tem condição de adquirir. Em outras palavras, não está escrito aqui, mas que Jesus está dizendo, ó, antes eu alimentei vocês, agora vocês têm que trabalhar. Se é para comer pão, vocês têm que trabalhar. Nós podemos ir até mais fundo nisso. Será que tem minguado no nosso meio a operação de Deus? Se nós formos analisar, tem vários motivos para isso. E um deles é esse: a necessidade do seu povo. Nós nos cercamos de tantos recursos que nós não lançamos mão de Deus, porque temos os recursos. As pessoas fazem até seguro de vida, tem o seguro saúde, né, o plano de saúde chamado, e eu não estou condenando essas coisas. Eu estou dizendo que essas e outras coisas nos fazem descansar em determinadas circunstâncias e não olhar para o Senhor. A necessidade do crente não é a mesma de 100 anos atrás, não tinha nem médico. Tem um problema, com quem eu vou socorrer? Deus. E aí Deus opera o milagre. E agora com o crente vai socorrer, com médico, com advogado, com juiz. Não tem milagre. Mas com Deus tem milagre. Se voltarmos para Ele como no princípio, tem milagre. O Deus que multiplicou pães, Ele é o mesmo. E esse Deus fala assim, ó, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que não perece. Aí ele é o primeiro entrada de Jesus no assunto que ele vai tratar, que essa comida é Ele próprio. E alguns começaram a questionar, peraí, como que nós vamos fazer as obras de Deus? O que Deus quer que a gente faça? Jesus vai colocar outro detalhe que está bem ligado à Santa Ceia. E é tudo na obra de Deus, é a questão da fé. A obra de Deus, a obra que nós devemos fazer é crer, é acreditar. Meus irmãos, nós estamos celebrando a Santa Ceia. Santa Ceia sem fé é um rito qualquer. É comer pão e beber suco de uva. Mas se tiver fé, é glória de Deus na terra.
Se tiver fé, se tiver envolvido a fé verdadeira, segundo a palavra de Deus, Deus está presente. E a glória de Deus aqui. Então, Santa Ceia é ato de fé. Nós estamos aqui pela fé, crendo e comemorando. O nosso Deus nos deu salvação. Ele mesmo foi o Cordeiro que foi morto para nos alimentar. Não está falando de alimentação para esse corpo material, é para a alma do homem. E na alma do homem só este alimento pode suprir Jesus Cristo. Aí é quando Jesus vai entrar em todo este assunto, que não é um assunto fácil. Jesus diz: eu sou o pão. Nós agora que já temos tirado algum véu, que temos as Escrituras abertas, que temos o Espírito Santo para nos ajudar a entender, nós entendemos alguma coisinha a respeito disso, mas não é que entendemos muito. Agora imagine aqueles irmãos, ou aquele povo daquela época, quando Jesus começou a falar de comer da carne dele, beber do sangue dele, até os discípulos mais próximos ficaram abalados, eles não entenderam. Não entenderam. E eu digo, irmão, nós não vamos entender tudo na terra. E não é esse o propósito de Deus, fazer com que eu e você entenda tudo, saiba tudo, compreenda tudo. Sabe o que vai acontecer, o que está acontecendo? Não vai acontecer isso. E se acontecesse isso, não seria fé. Mas a fé me leva a avançar, a perseverar, mesmo quando eu não entendo completamente o que Deus está fazendo. É isso que a resposta de Pedro está dizendo para nós. O que aconteceu é que a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos, por causa daquelas palavras, por causa daquela situação, por causa de algo que ocorreu, ou algo que não ocorreu, começa a se afastar. E esse começa a se afastar não é necessariamente sair da igreja. Começa a se afastar e a esmorecer na fé, desanimar, achar que o culto é uma mesmice, achar que a escola dominical você já sabe tudo, você não precisa ir lá. Vai esmorecendo na fé. Foi nessa situação que Jesus perguntou aos discípulos: e vocês? Vocês querem ir também? Essa palavra tem um sentido. Numa situação em que a palavra de Deus exige algo de nós, Deus não vai mudar esta palavra. Se eu não me submeter a ela, eu estou fora. Mas Ele não vai mudar. Se fosse um pregador que quisesse simplesmente arrebanhar as pessoas para si e não para o céu, ele falasse: não faz isso não, gente. Não é bem isso não. Mas a expressão de Jesus: vocês também querem ir? Ou seja, a minha palavra não vai mudar. E aí vem a resposta de Pedro.
E não há uma resposta de quem entendeu tudo, não. Mas é algo que é suficiente. Entender quem Ele é. Quem Jesus é. Provavelmente Pedro não entendeu aquele negócio de carne e sangue. Mas ele sabia quem era Jesus. E a expressão dele foi: só tu, Senhor, tens palavra de vida eterna. E nós temos conhecido que o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Salvador. Há outras coisas eu não entendo. Mas o que eu entendo é suficiente de ficar na presença de Deus. E sabe o que acontece com aqueles que ficam na presença de Deus, mesmo às vezes sem entender? Acontece igual Jesus tratava com os outros em parábola. Os discípulos também não entendiam, mas eles não saíam, eles ficavam juntos. E aí dizia: Senhor, nos explica a parábola. Eu não entendi, Senhor, mas eu não vou sair de perto do Senhor. E quem fica perto do Senhor, cedo ou tarde, cedo ou logo mais, não vou usar a expressão tarde, vai entender o suficiente para continuar servindo, obedecendo, andando sempre com o Senhor. Foi nesse contexto que Jesus falou de si como o pão vivo que desce do céu. E na última ceia com seus discípulos ele vai tratar disso. E a expressão de Jesus naquela oportunidade foi assim: eu desejei muito comer esta Páscoa com vocês. Aí tem um detalhe sobre Santa Ceia, né? Anelo do crente. Desejar estar na comunhão com o Senhor e na comunhão com os santos. E se nós analisarmos todos os textos bíblicos a respeito de Santa Ceia, vai tratar de algo sério, de algo assim importante, de algo que exige reflexão, que exige análise. É quando Paulo vai dizer lá: olha, na hora da Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A Bíblia não manda nós examinarmos os outros. É a tendência natural nossa. Nós observamos o que está à frente dos nossos olhos. Mas isso é para o homem natural. A Bíblia não diz para nós andarmos segundo a visão destes olhos. A Bíblia manda nós contemplarmos as coisas invisíveis, eternas. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é entender que isso aqui não é só pão, não é só vinho. Tem algo muito maior, do qual isso aqui é simplesmente um símbolo. E nós, com o decorrer dos anos, acho que nós relaxamos nessa questão de análise própria para participar do ato de Santa Ceia. De certa forma, parece que ficou algo assim normal, algo assim muito comum, e isso é muito perigoso. Não devemos tornar comum
o que Deus tornou sagrado. Não devemos profanar aquilo que Deus tornou santo. E se tem algo santo na terra, é santa ceia do Senhor. Por que eu digo que nós recuamos nessa questão de análise, irmãos? Porque eu tenho 60 anos de idade. Cheguei a crente já numa idade, já bem, não era nem muito moço. Mas o pouco período de crente que eu já passei, eu observo esta mudança. Era comum no passado, no ato de Santa Ceia, formar uma filinha aqui. A pergunta é: qual dos irmãos que, no ato de Santa Ceia, examinando a si mesmo, sentiu a necessidade de se reconciliar com o Senhor e com a igreja? Aí vinha o irmão, a irmãzinha aqui: ó, irmãos, eu falhei com o Senhor, com a igreja, os irmãos me perdoem. A igreja orava, perdoava, e nós participarmos da Santa Ceia. Se não tem mais isso, aconteceu algo. Será que nós estamos mais santos do que antes? Ficou muito vergonhoso nós confessarmos os nossos pecados. E a falta de confissão no pecado é o caminho para o pecado continuar oculto, dominando aquele que não o confessa, escravo do pecado, não tem força para vencê-lo. Mas uma vez que o pecado é confessado, acaba a força dele. Acaba todo o vigor do pecado. Agostinho de Hipona, a Igreja Católica chama de Santo Agostinho. Ele escreveu um livro, e o nome do livro dele chama Confissões. E nas Confissões ele relata o que ele fez de errado. Então ele não só confessou para a igreja, para o pastor, confessou para o mundo. Hoje, até hoje ainda pode ler a Confissão de Agostinho. Não tinha como Satanás acusar Agostinho. Não tinha como o pecado prender, estava confessado. Nós destacamos a necessidade, a Bíblia destaca, a necessidade de nós estarmos preparados para este momento. A Bíblia assim diz: examine o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Interessante que a Bíblia não diz assim, ó: examine-se o homem a si mesmo. Se ele achar que não deve, não come. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: examinar e assim coma. Então, depois de uma análise que pode resultar de eu detectar em mim algo, devo confessar, arrepender, pedir perdão e participar da Santa Ceia. A Bíblia não está proibindo você de participar da Santa Ceia. A Bíblia está dizendo que isto é importante e que não deve ser feito de uma forma indigna.
Para nós destacarmos esse ponto, precisamos voltar lá no início. O que está preparado para a Santa Ceia? A Santa Ceia é a Páscoa, que foi estabelecida a primeira vez lá no Egito. Deus havia dado já 9 pragas para o Egito, ia chegar a 10ª. A 10ª seria a morte dos primogênitos. Deus deu ordem a Moisés que deveria orientar o povo, que eles deveriam, no 10º dia do mês, separar um cordeiro. Esse cordeiro seria morto no 14º dia do mês. Esse cordeiro seria comido, uma refeição à noite, de família, a família reunida para comer do cordeiro. E esse cordeiro deveria ser comido com as pessoas trajadas, cinto colocado, cajado na mão, e assim eles deveriam se alimentar. Se nós vamos examinar a nós mesmos na questão da Santa Ceia, nós temos que atentar para esse detalhe. O primeiro detalhe que nós vemos aí, que a Santa Ceia, assim como as demais solenidades, cultos e louvores dedicados ao Senhor, não é algo de sopetão que você decide assim, eu vou cear. Ou no domingo, você fica o domingo todo envolvido com o que você quer ficar envolvido. Chega 10 para 7, o culto, arruma aí, toma banho, vamos lá. E chega para adorar o Senhor. A Bíblia não diz isso. Nessas e outras ocasiões, a Bíblia envolve o ato de adoração a Deus com uma formalidade que ela deve ser preparada, ela deve ser pensada. Eu vou para a Santa Ceia do Senhor, olha, eu vou sacrificar o cordeiro, mas esse cordeiro já está separado desde o dia 10, ele só vai morrer dia 14, mas eu estou sabendo disso. Esse tempo eu vou estar pensando neste negócio, eu vou estar meditando a respeito disso. Olha, domingo à noite eu vou para o culto, eu tenho que acordar domingo com essa ideia na cabeça. À noite eu vou estar adorando ao Senhor na igreja. Durante o decorrer do domingo eu vou ter que lembrar, à noite eu vou estar adorando o Senhor na igreja. Dá para os irmãos perceber porque tem minguado a operação de Deus durante os cultos? Exige uma preparação, exige um movimento, assim, de querer, de vontade, espontâneo, que vem do coração, de desejo, que você está envolvido nisso. Era comum no passado, a semana que antecede a Santa Ceia, ser mais de oração e de jejum. Porque os crentes passavam a semana toda oração e jejum, quando chegava na Santa Ceia, estava tão cheio da glória de Deus. Eu lembro que na Santa Ceia do passado, era registrada a ata, e na leitura da ata a seguir, o irmão Marcondes, ou depois o irmão Carlos Alberto Martins, eles liam assim: e seguiu-se o cerimonial da Santa Ceia, ao qual se deu ao meio dos louvores e ações de graças. E não era só isso não, e língua estranha, e derramamento de poder. E Deus não mudou. O povo pode mudar, mas o nosso Deus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
labasundicanda, labachudicaias. Rianda, labaxeriama, sundicaias. É com preparação. O cordeiro é sem mácula. Tem que escolher do rebanho. Tem a idade própria. Não pode ter defeito algum. Tudo isso tem simbologia para nós no momento do ato da Santa Ceia. A Santa Ceia ou a Páscoa deveria ser comida com o pessoal dentro de casa. Olha o segredo. Só estava salvo da praga do Egito aquele que, em cuja casa tivesse o sangue do cordeiro, nos ombrais e nas vergas, e a pessoa tinha que estar dentro da casa, não era fora. Tinha que ter sangue nos ombrais e nas vergas da porta, sangue do cordeiro, e tem que estar dentro de casa, tem que estar dentro de casa. Dentro de casa. Nós estamos lá na rua, estamos em casa, na nossa casa, estamos no trabalho, estamos na escola, mas na verdade nós estamos dentro da casa de Deus. Em qualquer lugar que está o crente verdadeiro, em comunhão com o céu, aí é casa de Deus, aí é a porta do céu. Deve ser comido em família. Sabe o que é isso? Comunhão com Deus, sangue do cordeiro, dentro de casa, e comunhão com irmãos. Não tem como nós tratarmos Santa Ceia sem falar de comunhão. E comunhão, irmão, é união verdadeira. Não depende de eu gostar da pessoa. Você despreza assim, não suporto aquela irmã. Vá se converter. Vá se converter. Jesus mandou foi nós amarmos o nosso inimigo, irmãos. Eu já vi crente falar: mas eu não sou Jesus. Se você não fizer isso, você não é Jesus e você nem é de Jesus. A gostar de quem gosta de você, isso até o traficante faz. Vai mexer com a família dele, vai mexer com a família, com o filho do bandido. Você está morto. Então gostar de quem gosta de você, isso é próprio do ímpio. Jesus falou: olha, os publicanos, os pecadores fazem isso. Eles dão bom dia, cumprimentam quem eles gostam, quem eles não gostam, eles viram a cara. Mas Jesus falou: isso é próprio de publicanos e pecadores, dos ímpios. Para o povo de Deus, a ordem é amar, suportar, abraçar. Como nós estamos carentes disso, irmão. Meu Deus, chega alguém no nosso meio, a pessoa nunca veio na igreja, e ela consegue entrar e sair dessa casa sem ninguém dar nenhum oi para ela. Vergonha nossa, vergonha, vergonha igreja, vergonha minha, vergonha para mim. Deveríamos abraçar. Como as pessoas vão reconhecer que nós somos de Deus? Jesus falou: se nós amarmos, se tiver verdadeira comunhão. Sabe como era a Santa Ceia nos dias do apóstolo Paulo? Não era só um pãozinho mesmo, um cálice não, né? Era uma refeição mesmo. Os irmãos se reuniam para comer junto. Sabe com quem você come junto? Com quem é da família,
com quem tem intimidade, com quem tem comunhão. E isso trata a Santa Ceia. Por isso a Bíblia diz, ó, em família. Somos verdadeiramente uma família? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que a nossa cidade nem é essa aqui. Somos um povo diferente, igreja. Então temos que agir diferente. Ah, mas fulano me trata mal. Oh, grande oportunidade de você amar. Porque isso é amor, meus. Isto é amor, meus. E você quer quebrar alguém que te trata mal, é você tratar ele bem. Sabe o que a Bíblia chama isso? De colocar brasas sobre a cabeça da pessoa. Sabe o que é isso? Que aquela pessoa persegue e trata mal você. Você trata ela tão bem que ela vai ficar encucada na cabeça. O que será que tem com aquele crente? Quanto mais eu amasso ele, mais ele trata bem. O que aconteceu com essa irmã? Ela tem algo que eu não tenho. É isso que a Bíblia está dizendo. Que o mundo vai perceber que você tem algo que ele não tem, se você verdadeiramente amar e tiver comunhão com seus irmãos. Encerrando, sabe como devemos participar da Páscoa, da Santa Ceia? Vestidos, preparados, cinto e cajado na mão. Está falando de estar preparado para subir, preparado para sair do lugar que nós estamos. Nosso lugar não é este mundo. Nós não somos do mundo, Jesus falou. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Crente, esteja preparado para subir. Se você estiver vestido de cajado na mão e dizendo, ora vem Senhor Jesus, você pode estender a mão e participar do corpo, do sangue, do cálice, do pão, porque você está digno na presença de Deus. Se estivermos com essa fé no coração e vivermos segundo o que está escrito, que nós mencionamos, a Santa Ceia é só glória a Deus, aos meios louvores e ações de graças. Nós podemos consultar as atas antigas, estava escrito lá. Amém, igreja? Vamos participar, seguir para o ato. Vamos abrir a Bíblia na primeira carta aos Coríntios. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.